Beleza, galera, Jorge aqui. Hoje eu tô com o Eduardo, que é um ciclista aqui de Joinville, que já fez algumas vezes o Biking Man. Quantas vezes tu fez, Eduardo? 3. 3 vezes já. E tu foi finisher nas 3? Como que foi ele? Não, em 22 eu fui até o 750, tive que abandonar hipotermia, dor no joelho, foi o ano da chuva, né? Aham. E os outros 2 anos eu concluí. Que massa, cara. O Biking Man talvez seja uma das provas mais desafiadoras do mundo. São 1000 quilômetros que tem que ser percorrido ali em quantos dias? 5. 5 dias para percorrer 1000 quilômetros. Então o cara tem que fazer ali pelo menos 200 quilômetros por dia, com uma altimetria assim gigantesca. E uma bike que domina nessa prova é a Gravel, né? Tem alguns que vão de MTB ali ou não? Tem bastante gente que vai de mountain bike, mas como a prova tem uma proporção ali de 70% asfalto ou terreno pavimentado, né? E 30% estrada de chão, a grande maioria opta por ir de gravel. Já a mountain bike é uma minoria, mas com relação a, quero fazer para terminar a prova, a mountain bike atende. Sim. Só que como a gravel, ela te proporciona a possibilidade de tu fazer menos força pedalando em relação a girar o pé de vela ali. Sim. Em relação à mountain bike, o pessoal acaba optando pela gravel. Sim. Então hoje a gente vai mostrar a bike do Eduardo aqui. E é legal que o setup que ele utilizou vai servir não só para quem quer fazer um Biking Man. São dicas que servem para quem tem uma bike gravel e só quer fazer pedais de forma mais confortável, né? Recomendações gerais. Eduardo, quais são os principais pontos que tu avalia assim na bike que são, digamos, essenciais para executar o Biking Man, em questão de se é a relação, se é o pneu, qual que é o ponto que tu acha mais importante, assim? Eu acho que uma das coisas mais importantes com relação a gravel para uma prova de 1000 quilômetros, que vai ter terreno misto, é ter um bom espaço para passar pneu, tá? Essa eu acho que é a primeira coisa essencial, porque são muitos dias, o corpo do ciclista ele vai ficando muito fadigado. Qualquer costelinha de vaca que tu vai passando já te desgasta, tua imunidade vai lá embaixo. Então assim, ter um bom espaço para tu ter um pneu largo, que eu considero aí 42, seria o mínimo 42. Um mínimo 42, o ideal aí 45, 50. Pra tu conseguir aguentar bem esses dias, né? Sim, o pneu ele acaba sendo a suspensão da gravel, né? Perfeito. E tu tá usando 700 por 45? 700 por 45 Maxxis, né? Que é um pneu aí, vários tipos de terreno. Ele vai bem no seco, ele vai bem no terreno úmido. Como a prova tu passa 5 dias, dificilmente tu não pega chuva. Então, tu ter um pneu que ele se sobressaia bem em terreno molhado é importante também, porque fatalmente tu sempre acaba pegando chuva. Com a exceção do ano de 2024 agora, que foi um ano extremamente seco, a gente passou por várias queimadas, até a gente passou no meio de algumas queimadas, a gente sempre pega chuva. Então ter um pneu que vai bem no asfalto, vai bem na estrada de chão mais batida, vai bem na lama. Até por isso que o clearance é importante, né? Que é a abertura. Pra então, eventualmente pegar uma lama, ter o espaço para passar, né? Exatamente. Essa eu acho que é a primeira coisa essencial. E uma das coisas que eu mais gosto da gravel em relação a mountain bike para esse tipo de prova é porque como tu passa muitas horas em cima da bike, a mountain bike tu tem uma posição só. A gravel tu tem várias posições, né? Tu tem segurando no STI, tu tem segurando no drop, tu tem aqui na reto, né? Então, ter um bom guidão é uma coisa essencial também para tu ter várias posições de troca. E o guidão em específico, eu usava um guidão com drop menor, 16, só que a altura era maior, né? E eu troquei, eu acho que uns 4 meses antes do Biking Man, 3 meses antes do Biking Man, esse guidão, me apaixonei porque eu ganhei uma posição a mais, para pedalar efetivamente. Porque geralmente a gente utiliza essa posição no drop para descida, quando o drop não é curto, igual esse daqui. Sim, quando o drop é mais fundo. Quando o drop é fundo, né? E, cara, isso foi muito bom porque a minha coluna, ela terminou zerada. Em relação, por exemplo, a outros colegas que estavam, por exemplo, com um guidão com 2 pegadas, vamos colocar assim, eu já via que o pessoal sentia mais porque não tinha muita opção para revezar, sabe? Gostei bastante desse guidão também, e foi indicação do Bike Guru, canal Bike Guru. Não sei se tu pegou por indicação dele. Vi lá. Quando ele colocou na road, na road.
Então valeu aí, um abraço pro Bike Guru, ó, já tem algumas pessoas aí que estão seguindo a tua recomendação. E a questão de relação que também é importante, né? Porque tu vai pegar ali a subida do, acho que é a Itatiaia, que é a mais longa da prova. A mais longa é a de Paraty, mas a do Itatiaia, proporcionalmente, eu acho que é a mais dura, vamos colocar assim. Por questão de inclinação e tal? É estrada de chão, né? Ah, tá, entendi. É estrada de chão. O Itatiaia tu sobe 1.000 e Paraty tu sobe 1.500. Só que o Itatiaia ele é inteiro estrada de chão, pedra, e Paraty é um calçamento assim bem bom e misto de asfalto, né? Ah, entendi. E daí a relação que tu usou, não sei se hoje tá igual a que tu usou no Bikeman ou tá diferente? Mudou pouca coisa. Então eu tô com um grupo Shimano, os trocadores da linha 600, 11 velocidades, freio hidráulico, isso é uma coisa bem importante para a prova, é uma coisa que, né, Sim. Como passa muito tempo ali utilizando efetivamente o freio, tu acaba ficando com a mão dormente. Descidas longas também. Muitas descidas longas, então freio é uma coisa essencial. O grupo é um grupo mecânico, que é o Shimano, o GRX 812, e o 812 pega até coroa 46 sem nenhum tipo de adaptação. O que eu fiz aqui foi colocar um cage XT, ele tá com um cassete 1151. Perfeito. Em relação a como a bike tá montada aqui, a diferença é que eu tava com a coroa 32. Então ficou com uma relação 32-51. Foi o primeiro ano que eu fiz com uma relação de redução desse tamanho. Os outros anos eu tinha feito com uma redução um pouco menor. A recomendação da prova, eles falam assim, ó, no mínimo uma redução de 0,75, no mínimo. Que seria tipo uma coroa 34 e um cassete 50. Isso, daria exatamente. Esse seria o mínimo. A bike ela roda muito mais pesado. Além do desgaste natural do ciclista, a minha bike ela... bolsa, né? A minha bike ela pesa 8,5 kg, do jeito que ela tá aqui, 9 quilos. Com as bolsas ela vai para 15, 16 quilos. A última subida dura que é o Itatiaia, tu chega com acho que é 850 km. Bom, se tu não tiver uma relação, fatalmente tu vai acabar empurrando, porque é o acúmulo de tudo, né? O ritmo que se anda num Bikeman é um ritmo que tem que ser econômico, né? Então tem que ser bem no giro. Muito, muito, muito econômico e utilizando sem dó o 3251, assim, tinha uma subida mais longa, já colocava o 3251 e vai no giro. E é paciência, né? É aquela paciência de qualquer velocidade nesse tipo de prova é melhor do que velocidade nenhuma, né? Então, perfeito. Tu vai mais devagar, mas tu vai constante, né? Uma média de 12 horas pedaladas por dia, tu consegue fechar 66 horas, que é o que geralmente se constitui numa prova dessa, dados históricos dos ciclistas que foram finishers, né? Geralmente é 66 horas pedaladas para tu concluir. É até engraçado, né? Que o pessoal do fundão geralmente vai com uma relação pesada pra uma prova dessa e acaba tendo dificuldade, empurrando bastante. O pessoal da frente utiliza tudo coroa 34, cassete 50. Eles já são experientes, já são finishers e eles já sabem como é que já sabem como é que é e já vai preparado já. A gente conversou antes do vídeo, né? Sobre a questão do grupo eletrônico versus mecânico. Tu tá usando o mecânico aqui e o mecânico aqui, o máximo que acontece é tu arrebentar um cabo. Trocar um cabo, né, cara? Qual que é a tua noção ali do pelotão, de quem usou eletrônico, quem usou mecânico? O que tu acha que tu recomendaria, assim? Assim, dá pra fazer com mecânico e dá pra fazer com eletrônico. O que eu não gosto é que assim, ó, bom, o pessoal fala assim, não, tem que ser um grupo eletrônico pra fazer. Cara, não, tu precisa ter uma boa redução. Isso é importante. Então, assim, os grupos mecânicos, com exceção agora do novo GRX, tu não precisa fazer nenhuma adaptação para ter uma redução boa com uma coroa só, que é o que dá menos problema. Perfeito. Então, por isso que a maioria das pessoas acaba optando pelo eletrônico. Então, a redução é importante. Agora, o eletrônico, ele pode dar alguns tipos de problema que eu já vi acontecer, por exemplo, de disparear e ficar difícil de parear novamente. Eu já vi problema de gente perder bateria, e aí descarregar a bateria, ou não levar carregador, esquecer, ou leva, mas acaba perdendo o carregador, perde a bateria. Começa a ter mais variáveis para dar problema. Exatamente. Com o mecânico, tu diminui, né? Óbvio, tem a questão da mão ali, né? Então assim, eu não tenho problema, a minha mão é bem tranquila, é forte, eu nunca tive problema de formigamento de mão por conta da troca. Perfeito. Mas tem gente, por exemplo, que tem algum tipo de problema na mão e não consegue ficar fazendo movimento ali, porque, imagina, são vários dias bastante trocando, batendo marcha. Cara, um outro ponto muito legal é que tu tem duas bikes Gravel
tem a Scott Addict, que eu vou colocar a imagem na tela, e tem a GT Grade. Essa bike aqui oferece mais conforto. Por que tu escolheu ela pro Bikeman em relação à tua Scott Addict, que é uma bike muito top, né, Scott? Sim, a Scott é uma excelente bike. Eu sinto que a Scott, em relação à subida, até ela é mais responsiva. Perfeito. Né? Mas a GT, ela é um pouco mais longa, ela é um pouco mais comprida mesmo, em números totais. Se tu pegar da ponta do selim até a ponta do guidão, tu vê que ela é uma bike mais comprida. Esse sistema de amortecimento traseiro aqui que ela tem, que é o próprio carbono trabalhando, né? Gera muito conforto. Eu não senti nada na lombar, por exemplo, nessa prova. Posso associar isso provavelmente ao sistema de amortecimento que o próprio carbono proporciona aqui com a construção da mesma, né? E o conforto não é algo trivial do ponto de vista de assim, o cara não quer sofrer. Não, é porque o fato de tu ter a condição de passar mais tempo em cima da bike faz você ter mais horas pedaladas durante o dia e te possibilita ter menos quebras, né? Do que eu teria, por exemplo, com uma bike mais rígida, que me desse mais responsividade. Em dado momento, poderia me cobrar meu corpo de uma forma mais acentuada, né? Sim. De forma resumida, assim, se tu pega a Scott para fazer uma subida curta, uma potência alta, tu sente que ela dá muito mais. Um rendimento melhor, assim. Eu sinto afundar. A GT é engraçada, né? Esse triplo triângulo aqui, quando tu tá sentado e tu dá potência mesmo, tu sente que o selim ele vai um pouquinho para trás, assim, igual bem coisa peculiar de full mesmo, sabe? Bem, sabe aquela afundadinha para trás? Sim. Eu sinto ela afundar. A Scott não, a Scott eu sinto a bike vai para frente. A transferência de potência, eu sinto que ela é muito maior na Scott. Hoje tá focado em fazer competições longas assim, 555, Bikeman e tal. E as competições mais curtas, tipo o Gravel X que tu tem aqui na camisa, ou outras competições gravels mais curtas, não é muito a tua... Eu já fui. Agora? Não, eu vou... É a minha perspectiva. Essa prova aqui, o Gravel X mesmo, é uma pena, que foi sensacional. 2023 que teve, foi muito legal. Queria que tivesse de novo. Infelizmente não teve outra... Vai ter o Gravel edição. World Series agora, né? Sim, sim. Tá pensando em fazer esse? Tô pensando em fazer. Eu até brinquei com o meu treinador, eu falei assim, eu não tenho nem relação pra isso. Que eu tenho uma coroa 36, eu rodo de 36, né? Esse treino de se manter em cima da bike mais do que fazer potência. Sim. Mas eu tenho a perspectiva, sim, de fazer o World Series também, que é classificatório pro Mundial, né? É uma etapa classificatória pro Mundial. Tô pensando em fazer esse também. Esse é legal, esse vai ser divertido. Vai de coroa 40 daí, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Daí é pautora. Aí a Scott, nesse quesito, seria a bicicleta mais adequada. Iria com ela. Sim, com certeza. Sim. Pessoal, um outro ponto que faltou falar sobre essa bike GT, e um dos motivos até pelo qual tu escolheu, né? Não só pelo conforto, mas pelo cabeamento externo que tem essa bike aqui. Tu chega a levar a cabo o conduíte extra, assim, em reserva? Sim. 2023 eu fiz sozinho e eu levei. 2024 eu fui com dupla, e aí o meu parceiro levou, porque nós dois estávamos com uma relação de grupo mecânico, né? E o fato de ela ser o cabeamento externo facilita muito a manutenção no eventual, até a troca do conduíte se for necessário, né? Legal. Uma das coisas que me fez optar por essa bike também em relação à Scott é porque a Scott ela é 100% integrado, né? Então, sai daqui e passa já por dentro da direção. Dentro da caixa de direção. E é aquele negócio assim, bom, se tu tiver qualquer tipo de manutenção para fazer ali, vai ser bem mais complexo de tu conseguir auxílio, né? Então, é mais um atributo que também coloca a bicicleta nessa lista de, é uma bike fácil de manutenção, confortável. Mais simples, melhor. Simples e massa, cara. Quero te agradecer aí por passar a tua experiência, o setup da bike que tu utilizou nesse vídeo. Acho que atendeu bem a ideia que eu tinha de compartilhar essas dicas. Porque às vezes eu gravo um vídeo falando sobre a minha experiência com determinado pneu, com determinada relação. O Eduardo falou que nesse vídeo ele adaptou ali o cage do câmbio GRX para poder suportar o K751. Tem um vídeo no canal também onde eu ensino lá, mostro os cages compatíveis e tal, então vou deixar nos cards aí também. E obrigado, Eduardo, por compartilhar aí a tua experiência. Acho que o pessoal vai gostar bastante desse vídeo. Valeu, pessoal! Valeu!